Bem, amados, nós estamos pregando nos últimos dias na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro aos cristãos ali da chamada Ásia Menor. E o apóstolo Pedro, ao escrever a esses cristãos, nos traz muitas mensagens que aliviam a nossa alma, que nos trazem paz, que nos trazem certeza da salvação, que nos trazem a certeza de que nós podemos confiar porque Cristo ressuscitou. E hoje nós vamos fazer as leituras lá dos versículos 22 ao 25. Mas antes de ler esse texto, eu gostaria de ler o versículo de número 3. Que o apóstolo Pedro, dando graças, rendendo louvores a Deus, prestando ações de graças a Deus, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse dia é muito especial, né? O dia de hoje é maravilhoso, irmãos, porque hoje representa a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo o domingo de ressurreição. E para nós, essa data, ela não é importante pela data, mas ela é importante pelo que ela representa. Todas as vezes que a igreja cristã evangélica se reúne para ceiar, é sobre a Páscoa que estamos falando. Então, enquanto a Páscoa para os católicos ela é uma vez no ano, para nós cristãos evangélicos, a Páscoa é todas as vezes que nos reunimos. Nós temos que relembrar da morte e do sacrifício de Jesus. Pedro não estava escrevendo isso aqui, dando graças a Deus, numa data de Páscoa. Mas ele estava dando graças a Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E que viva esperança é essa? É a salvação, é a vida eterna com Deus. E essa viva esperança foi mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer que só podemos ter essa esperança porque Cristo ressuscitou. A morte de Cristo, na sua morte, ele paga um alto preço por nós, mas na sua ressurreição, ele vence a morte. Ele morre pagando um alto preço na sexta-feira, mas no domingo de ressurreição, ele vence a morte, os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Por isso que Pedro, lembrando de toda essa mensagem do Evangelho, nessas linhas do versículo 3, ele agradece a Deus, Pai, que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, e por meio de Cristo fomos regenerados para uma viva esperança. Uma esperança que não é uma esperança que morre, não é uma esperança que vai passar, mas é uma esperança viva, uma esperança que permanece. E nessa questão de algo vivo e de algo que permanece, é o que esse capítulo vai falar várias vezes. Se você ler o versículo de número 4, você vai ver que é falado de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Pedro passa essa noção de algo que é incorruptível, que não muda, que é sem mácula. Algo imarcessível é algo que é imutável, é algo que sempre é a mesma coisa, é algo que não se estraga. Algo imarcessível é algo que se conserva e que está reservado nos céus para nós outros. Mas quando você vai para o versículo 7, ele também, e tudo isso nós estudamos, nas semanas anteriores, estamos aqui dando uma pequena revisão. No versículo 7, ele vai falar que uma vez confirmado o valor da nossa fé,
que a nossa fé tem um valor, e esse valor precisa ser confirmado. E uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. Então ele falou de algo que é incorruptível, que é algo espiritual, no versículo 4, que é algo imaculado, que é algo que é sem mácula, que é algo que é imarcessível e que está reservado nos céus. Mas no versículo 7 ele traz algo que é perecível. E engraçado que ele traz o ouro. E o ouro ele é valioso aqui na terra para nós, e nós por ele às vezes matamos, morremos, somos roubados, roubamos por causa do ouro, por causa das riquezas desse mundo. E por que essa pedra é tão preciosa, o ouro? Porque ela não muda, porque ela realmente não se acaba. Mas para Pedro, né, dirigido pelo Espírito Santo, esse ouro que para nós não acaba, que vai ficando aí para gerações, esse ouro Pedro chama de perecível. Vai ficar aqui. A gente pode matar e morrer por ele, a gente pode perder a nossa salvação por ele, mas o ouro vai perecer, um dia ele vai ficar aqui na terra. Então Pedro ele passa para nós essa comparação de algo que é eterno, algo que não muda, que é Deus, que é a herança que está reservada para nós no céu, e logo em seguida ele vem e fala de algo que perece. Mas ele diz, uma vez a vossa fé confirmada, o valor dessa fé sendo confirmado, e ela sendo muito mais preciosa do que um ouro que perece, mesmo aquele ouro que é apurado, que é testado no fogo, então venha redundar, venha extrapolar em louvor essa sua fé, glória e honra, venha extrapolar, venha redundar, venha transbordar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas não fica por aqui. No versículo 18, ele volta mais uma vez a insistir nessa questão de algo que não se corrompe, de algo que é corrompido, de algo que não muda, que é eterno, que é realmente importante, e de algo que se corrompe. Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que se corrompem. Vocês têm que saber que não foi mediante coisas que se corrompem, coisas corruptíveis, e ele volta a dizer, como a prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O apóstolo Pedro aqui, ele está falando de algo que a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que saber que nós não fomos salvos por algo que se corrompe, como a prata e o ouro. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E isso vale muito mais do que qualquer tesouro nesse mundo. E a gente tem que saber, lembrar e conservar isso dentro de nós. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A gente sabe que as heranças familiares são algo de muita importância, mas Pedro aqui trata essas heranças familiares, esses temperamentos familiares, esses comportamentos que herdamos da nossa família, como algo fútil comparado a algo que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos ter que sacrificar nossa cultura, nós vamos ter que sacrificar os nossos costumes, aquilo que somos, e vamos dizer, eu sou assim porque eu sou filho de fulano, eu sou filho de Beltrana, a minha mãe era assim, por isso que eu sou assim. E muitas das vezes nós vamos ter que renunciar esses comportamentos fúteis, que às vezes nós nos orgulhamos, porque são da nossa origem, porque são da nossa família, porque é uma herança que nos identifica, para a gente se apegar às coisas de Deus e dizer, não, agora eu sou diferente, o que tiver de bom na minha família, que for compatível com Deus, eu vou agregar.
Eu vejo isso na minha família e eu vejo isso na palavra de Deus e eu vou agregar. Mas se eu perceber que eu vejo algo na minha família que eu não vejo na palavra de Deus, então eu tenho que desprezar o meu fútil procedimento que os meus pais me legaram, me deixaram como um legado, como uma história de vida, e eu tenho que partir para algo que é mais especial, que é incorruptível, mais do que a prata, é mais do que o ouro, mais do que qualquer legado. Os legados passam, mas a palavra de Deus não passa. E então, chegando aqui, após trazer esse entendimento dessa insistência de Pedro em sempre estar aqui no capítulo de número 1, falando das coisas que são corruptíveis, das coisas que se corrompem, das coisas que se estragam, e falando também, mostrando que a palavra de Deus é algo que, como Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então no versículo 22 ele vem e fala dessa palavra para concluir todo o seu texto, toda a sua, aqui, o primeiro capítulo de sua carta. Ele vai falar: tendo purificado a vossa alma, tendo purificado a vossa alma. E aqui, amados, nós não podemos entender essa alma como apenas uma parte de nós, mas como nós, como um todo. Porque uma vez que a nossa alma é purificada, o nosso corpo também é purificado, o nosso espírito é purificado. Então o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, ele não está falando apenas de uma parte de nós, mas quando ele se refere à alma, ele se refere a quem somos na nossa integridade, na nossa inteireza, na nossa completude. Então Pedro aqui ele está falando do ser humano como um completo. Ele diz: tendo purificado a vossa alma, e a vossa alma é purificada pelo quê? Por uma unção que é derramada, por um espírito que vem e purifica a sua alma, por uma mágica, por tocar num objeto, e esse objeto consagrado purifica a tua alma? Não, olha o que a palavra de Deus explica. A palavra de Deus vai te dizer claramente: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Nossa alma não é purificada quando passamos a dormir numa cama consagrada. Nossa alma não é purificada quando entramos num carro consagrado. Nossa alma não é purificada quando vestimos uma camisa cheia de unção de alguém. A nossa alma ela é consagrada, ela é purificada quando nós obedecemos à verdade. Quando nós temos, e aqui a gente sabe que verdade que ele está falando. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. É sobre a palavra que ele está falando, é sobre a mensagem que ele está insistindo nesse capítulo de número 1. E ele está dizendo: essa palavra é incorruptível, essa palavra é a verdade, e a vossa alma, ela vai ser purificada pela vossa obediência à verdade. Veja que a palavra de Deus diz que uma mulher crente vai purificar o marido incrédulo, mas não é que ela vai purificar o marido incrédulo quando ela deitar com ele, quando ela tocar nele, quando ela abraçar ele. Não é uma mágica, é também pelo comportamento dela. Uma mulher crente se comportando bem, se comportando temente a Deus, amando a Deus de coração, o marido vai ver esse amor, vai ver esse comportamento, e ele vai então ser purificado do seu mau procedimento. Esse comportamento, a palavra de Deus diz que o marido também crente vai purificar a sua companheira que não for crente. E essa mensagem, eu queria até fazer aqui um parêntese, abrir um momento para a gente refletir um pouco fora do que a gente estava falando, só para que você entenda que essa palavra ela não está autorizando você a ir buscar um marido lá fora, tá? O meu marido veio a falecer, eu me separei, agora eu vou buscar um homem lá fora, porque eu vou purificá-lo, eu sendo crente, eu vou purificá-lo. Não, a palavra está falando para quem chega no Evangelho, para um casal que conhece, que um deles, um dos que faz parte desse casal conhece o Evangelho,
e o evangelho entra na vida dele, Jesus entra na vida dele, purifica ele, e ele, sendo purificado, vai purificar o marido, vai purificar a esposa. Está falando de casais, pessoas casadas que conhecem o evangelho. Esse texto que eu acabei de citar. Não está falando do solteiro se iludir e ir buscar uma mulher no mundo para ele purificar, porque ele é crente, ele vai purificar a mulher do mundo. Não, 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 não. Não corra esse risco, tá? Não venha cair na questão do julgo desigual. Não entra nessa armadilha, porque você pode se decepcionar, tá? Isso é uma orientação para casados, tá certo? Mas vamos voltando aqui à nossa explicação. Nós somos purificados pela obediência à verdade, né? Dando aqui como exemplo essa passagem dos casados, para mostrar como um se comportando bem com relação à verdade, sendo obediente à verdade, vai purificar o outro que é incrédulo. E essa purificação, olha, tendo purificado a vossa alma, que você já entende que é a sua vida, e a forma pela qual você vai purificar a sua alma é pela vossa obediência à verdade, tendo sempre em vista, ou tendo em vista, o amor fraternal não fingido. Quer dizer que eu viso, né? Eu tenho que visar, eu tenho que ter como objetivo a purificação da minha vida, através da palavra de Deus. Eu tenho que visar essa purificação visando o amor fraternal, o amor com os irmãos. Mas o apóstolo Pedro faz questão de dizer amor fraternal não fingido. Quando ele diz que é um amor fraternal não fingido, ele pressupõe, ele traz um entendimento de que ele vê que existe ou existem amores fraternais fingidos, né? Amores de irmãos fingidos. E a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo de apresentar um amor fraternal, de ir nos purificando e nos purificando na verdade, visando ter um amor fraternal não fingido. E da onde que nasce esse amor fraternal fingido? Para a gente não tê-lo, né? Pedro pede para a gente ter um amor fraternal, mas não fingido. Então, como que eu devo me preocupar? Como que nasce esse amor fraternal fingido, para eu me livrar de tê-lo? O amor fraternal fingido, ele nasce da nossa habilidade, né? Nós somos muito habilidosos no pecado, e até coisas boas nós transformamos em pecado, porque nós somos pecadores, e aí nós temos que ter esse cuidado. Qual? Vamos lá. O amor fingido é aquele amor que o crente ele já aprendeu como se comportar, como falar com outros crentes, como falar com as pessoas na rua. Ele já sabe o jeito de falar de crente, ele já sabe o tom de voz de falar cristão, ele já sabe cumprimentar as pessoas da forma que um cristão cumprimenta, com muito amor, com muita educação, com aquele semblante de uma pessoa bem piedosazinha, bem amorosa. Então, às vezes tem todo aquele cumprimento, tem todo aquele rito, tem todo aquele ritual, mas por dentro há um fingimento. E aí nós somos convidados aqui a apresentar um amor fraternal, mas não fingido. Quer dizer, não só um cumprimento, não só uma ação, um rito religioso de cumprimento, de acolhimento, mas um amor real, onde dentro de nós sabemos, eu amo essa pessoa, eu não só abracei ela, eu não só a abracei, eu não só apertei a sua mão, não só disse a paz, meu irmão, mas no fundo do meu coração eu realmente desejo a paz para esse irmão. No fundo do meu coração também abraça esse irmão.
Esse é o amor não fingido. É o amor que o irmão não tem, às vezes, como saber. O irmão apenas vai ver o nosso cumprimento, mas nós sabemos se amamos ou não, se é fingido ou não. E esse amor, se nós não formos purificados na obediência da palavra, esse amor vai ser fingido. A gente vai ter apenas comportamento de crente, cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas a gente não vai ser crente de verdade. Amados, somos chamados a ter um amor sincero, um amor real. E aí em seguida, após dizer que o amor não pode, o amor tem que ser amor fraternal, amor entre irmãos e não fingido, Pedro diz: amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. É um amor real, é um amor que arde, é um amor que pulsa, é um amor que é sincero, é um amor que vai além das palavras de cumprimento, além do dizer: ah, irmão, eu estou com saudade de você. É o sentir saudade de verdade. No versículo 23, ele diz: pois fostes regenerados. Lembra do que ele falou lá no versículo 3? Que por causa que a gente foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele dava graças a Deus por ter enviado Cristo que nos regenerou. E aqui ele diz: pois fostes regenerados, não de semente que se corrompe, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Não de uma semente desse mundo. O que foi plantado em nós não foi algo plantado, algo cultivado que vai ficar apenas aqui nessa terra. Foi algo cultivado, foi uma semente que cultivou em nós algo que é incorruptível, que é a salvação. E essa semente é a palavra de Deus. Ele diz: fostes semeados de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra, ela é permanente. Essa palavra, ela vive. Essa palavra é eterna. Nada mais é eterno a não ser essa palavra. Nós não vamos ver nada nesse mundo, nem o ouro, nem a prata, que seja eterno. Só nossas almas, só nosso espírito é eterno. Porque até esse corpo aqui, ele é corruptível. E nós vamos receber um novo corpo, uma nova vida e um novo nome. Até o nosso nome vai se corromper. A eternidade vai levar tudo embora. E nós vamos ficar apenas com Deus e com aquilo que realmente importa, que é eterno. E veja, mais uma vez, eu mostrei para vocês alguns versículos durante essa leitura que fala dessa comparação do que é permanente, do que é passageiro. E aqui no versículo 23, ele fala novamente de algo que é corruptível e de algo que é incorruptível. E ele diz que é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa é incorruptível, essa não se corrompe, essa não passa, essa não muda, essa não muda. Culturas mudam, raízes mudam, raízes mundanas, raízes da nossa cultura, legados dos nossos pais vão mudando ao longo dos anos. Mas a palavra de Deus não muda, ela é eterna e ela é a mesma em qualquer cultura aqui nessa terra. E ela vai ser a mesma no céu. E aí ele traz mais um exemplo de algo que se corrompe. Ele diz assim: pois toda carne é como a erva. E ele fala de carne aqui, é uma analogia para toda a vida, todas as vidas. Todas as vidas são como a erva. E toda a sua glória, todas as suas lutas, todas as suas vitórias também, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Então vamos lá. Toda carne é como a erva. E as nossas glórias, as coisas pelas quais a gente luta aqui nessa terra, são como a flor dessa erva. A nossa vida é como a erva, e as coisas que a gente luta, briga, morre, mata, inveja, peca contra Deus, essas coisas são apenas a flor da erva. Quando a erva seca, que um dia vai secar, ninguém aqui vai viver eternamente nessa carne, como a gente já falou. Quando seca a erva,
cai a sua flor, cai todas as suas obras, cai tudo. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Veja a insistência. Essa insistência é necessária. É a importância, mostra-nos a importância de entendermos que a palavra de Deus é eterna. Que é por ela, se a gente luta pelas coisas dessa vida, se a gente aprende a amar esses objetos, se a gente aprende a amar o dinheiro, se a gente aprende a amar a família, a gente muito mais tem que aprender a amar a Deus, porque Ele é eterno, a sua palavra é eterna. Não é que a gente não deve ter família, não é que a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve ter nada nessa terra, não é que a gente não deve ter bens, não é que a gente não deve trabalhar para ter a prata e o ouro. Sim, devemos trabalhar para ter a prata e o ouro, mas muito mais devemos trabalhar e lutar para ter em nós, agarrado em nós, a palavra de Deus que é eterna. Ora, ele diz, ele termina o texto aqui no versículo 25 dizendo: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi anunciada. Essa é a boa nova, esse é o evangelho. Esse é o evangelho, é a boa nova de salvação de Cristo. Essa é a palavra. Essa palavra que está sendo evangelizada para vocês hoje. Ela é a palavra que não vai mudar. Ela é a palavra de Cristo. Ela é a palavra que vocês têm que dar a vida de vocês por ela. Amados, que nós venhamos nos apegar ao que o Espírito Santo quis nos passar através das letras do apóstolo Pedro. Que nós venhamos pedir a Deus força e capacidade para amá-lo, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de amar a Deus de coração, de corpo, de alma, de espírito, amar a Deus de verdade. É tão rápido e tão fácil que a gente se apega a um bem, a gente mal, antes de ter esse bem, a gente já está apegado, e depois que tem, a gente se apega tão fácil. É tão fácil se apegar e amar pessoas, mas tem sido tão difícil para a humanidade amar a Deus, que é mais importante do que qualquer bem e do que qualquer pessoa. Que nós venhamos pedir a Deus força para amá-lo, amá-lo de verdade, amadurecer nesse amor, amadurecer para a graça de Deus.